Nós estamos de volta com o Jornal Cidade em Notícia. Hoje eu recebo o jornalista Bruno Freitas, ele que vem comentar e opinar sobre os fatos mais importantes aqui de Itaúna. O público que fica esperando os comentários políticos do Bruno Freitas, que sempre clareia aquilo que está acontecendo no cenário político aqui em Itaúna. Deixa em evidência, deixa mais claro para as pessoas o que de melhor acontece na cidade. Nós vamos começar hoje, Bruno, falando do trevo do bairro Padre Eustáquio, o Gustavo Mitre, que está em busca de recursos na CEINFRA para o projeto sair do papel. Sai ou não sai, Bruno? O pessoal pergunta, e o trevo do Padre Eustáquio? Na semana passada, o prefeito de Itaúna esteve junto com o deputado estadual Mauro Tramonte em uma reunião na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, CEINFRA. Mas antes de comentar o andamento desse projeto, vamos passar na tela aqui alguns pontos para vocês entenderem o que está acontecendo. Em dezembro de 2022, o município já havia entregue ao Estado o projeto para uma construção de um viaduto na 431. Em 2023, o ex-prefeito, junto com o então secretário de Infraestrutura, que hoje é vereador, estiveram lá na CEINFRA em busca de recursos para executar esse projeto que já existe. Na ocasião, houve uma sinalização do Estado para municipalizar esse trecho da rodovia, que era a ideia do ex-prefeito. Pegar ali do trevo da 050 até aproximadamente a entrada do Veredas, municipalizar a 431 e executar essa obra do Padre Eustáquio com recursos do município. Finalizou o governo, não foi equalizada essa questão. Aí entra o Gustavo Mitre e vai lá na CEINFRA cobrar novamente, já com o atual secretário, o Pedro Bruno, que inclusive destacou que a equipe da CEINFRA está empenhada em atender as solicitações. Demanda antiga, caótico o trevo do Padre Eustáquio, principalmente em horário de pico. Toda semana acidente, principalmente com motocicleta, naquela travessia centro-bairro, bairro-centro. E acidentes graves, né, Bruno? Sim, a população fica exposta a um tráfego pesado de caminhões, rodovia, que é de escoamento de produção de minério para o modal, e está dentro da cidade. Divide Itaúna ao meio. O Gustavo Mitre, junto com o atual secretário de Infraestrutura, também avaliaram a possibilidade de asfaltar aquela passagem por debaixo da rodovia no sentido Padre Eustáquio. Só resolve uma parte. Ali só há espaço para um sentido de direção. E ainda assim, ali naquela virada da Marvel, é complicado você virar veículo pesado ali à direita para fazer essa rota alternativa. Vamos acompanhar agora o interesse do Estado em dar andamento à obra. Lá no trevo do Morro do Engenho, foram décadas para o governo do Estado injetar dinheiro na obra. O Neider tentou várias vezes lá atrás, na época que ele era deputado, não conseguiu. Virou prefeito, ficou 2 mandatos. No fim do segundo mandato, com o Gustavo, deputado, conseguiram que o Zema viesse aqui, assinasse o início das obras lá e foi entregue, ainda assim sem iluminação, que também é cobrança aqui, junto com essa demanda do trevo do Padre Eustáquio. E o Mitre também solicitou a CEINFRA que ilumine o restante da MG 050. Para quem não se lembra, quando retiraram os postes lá em 2012, os postes iam do Varanda Verde até lá na frente, no Jardim Marinho. Como o Estado não fez a obra, ficou aquele jogo de empurra, governo, DR, CEINFRA, Via Nascentes, que não faz nada além do que está no contrato, a Prefeitura assumiu a iluminação no trevo da Silva Jardim
e no trevo do Morro do Engenho, que é a obra que eu acabei de falar. Falta resolver aqui uma obra prioritária para Itaúna, o trevo do Padre Eustáquio. Pois é, Bruno, e agora nós vamos tocar no outro assunto, questão da saúde aqui em Itaúna. Os médicos do Hospital Manuel Gonçalves anunciaram no final de semana um reboliço só nas redes sociais, uma paralisação. Porém, o hospital, na segunda-feira pela manhã, divulgou uma nota nas redes sociais dizendo que os salários haviam sido pagos na sexta-feira, dia 9. O secretário de Saúde também gravou um vídeo que foi publicado nas redes sociais da Prefeitura, dos veículos de comunicação, dizendo que o repasse foi feito na sexta-feira. Mas e aí? Foi pago ou não? Faltou comunicação, Bruno? Se o hospital diz que os salários em atraso foram pagos na sexta-feira e a Prefeitura vai lá e confirma, e os médicos divulgam uma paralisação na segunda, é claro que houve falha de comunicação. Era uma questão que já poderia ter sido resolvida ali na segunda-feira e não ia precisar vereador chegar lá na sexta-feira e não ia precisar chegar vereador lá na segunda-feira, fazer reunião de urgência no hospital e depois ir para a prefeitura fazer outra reunião para então dar uma resposta à população. Inclusive, o hospital divulgou duas respostas distintas. Uma mais completa para os vereadores e outra, uma nota no Stories, no Instagram, que inclusive veio para o público em geral e à imprensa, muito mais simples. Na nota mais completa, o hospital diz que efetuou o repasse à empresa terceirizada responsável por pagar os médicos. E ressalta que essa questão de repasse é um problema histórico e crônico da saúde. Vejam aí, o que um simples problema de comunicação causou na nossa cidade na segunda-feira de manhã, a semana começando. Mobilização de vereadores, da prefeitura, da imprensa, da população, para uma questão que já poderia ter sido conversada, resolvida na sexta-feira. A falta de comunicação aqui em Itaúna é dos entraves históricos que atrapalham a nossa cidade. Não apenas no hospital, que não se comunica com a imprensa, que não tem a capacidade de chegar e sentar, explicar, atender, né? Mas com várias outras entidades aqui, outros órgãos representativos aqui em Itaúna. Sempre quando estoura um problema, muitas das vezes é falta de comunicação. Lá na universidade, os alunos se mobilizam porque não tem resposta da universidade, falta de comunicação. Para não dar vários outros exemplos. A questão do hospital financeira, nós já falamos aqui recentemente, com a apresentação dos dados que foram divulgados na Câmara Municipal, uma prestação de contas. O hospital teve um superávit mínimo em 2024. Eles fazem um malabarismo e esforço tremendo para conseguir manter as contas em dia. Portanto, se houve um delay no pagamento dos médicos, a categoria já deveria estar ciente lá na sexta-feira, e não a bomba estourar na segunda. E é preciso entender que o hospital é uma entidade filantrópica. O hospital não é da prefeitura. O hospital foi deixado pelo benemérito, que dá nome à Casa de Saúde, lá no início do século XX. Assim como o Colégio Santana, assim como o orfanato. Nós temos que agradecer a esses benfeitores lá do início de Itaúna, que deixaram o hospital aqui. O hospital não atende, é ruim? Todos nós sabemos disso. É necessário descentralizar a saúde em Itaúna? É. Tem quem não concorde ali, no conselho do hospital. Mas Itaúna tem a capacidade financeira, política, de se estruturar nesse sentido. E para resolver todos esses gargalos que vêm e voltam sempre, um dos pilares fundamentais é a comunicação. A comunicação esclarece.
elimina problemas, abre perspectivas, diálogos e oportunidades de resolver essa questão, por exemplo, aí do pagamento dos médicos. Por que que isso não foi comunicado na sexta-feira com a categoria? Precisou estourar bomba mais uma vez? E agora vamos trazer uma boa notícia. O Campus Vermelho será utilizado pela Secretaria de Segurança Pública, também pelo Cine e outros órgãos públicos. De acordo com a Prefeitura, vai gerar uma economia grande com aluguéis, né, Bruno? É isso porque o setor de trânsito, que fica ali na Avenida São João, assim como a Defesa Civil, que funciona em um imóvel alugado no centro, vão ser relocados para o Campus Vermelho, na Rua Santana. Uma estrutura antiga, mas muito ampla na região central da cidade, que não estava sendo utilizada. Foi firmado um convênio entre a Universidade de Itaúna e a Prefeitura para se aproveitar aquele espaço. Uma saída inteligente, que não vai impactar no orçamento do município, mas já vai trazer uma resposta muito mais imediata à população. Você centralizando todos os serviços da segurança pública em um só local, é muito mais cômodo e prático para o cidadão se direcionar lá, inclusive de carro. O estacionamento do Campus Vermelho é imenso. Quem precisa na Jari recorrer de uma multa no trânsito, vai poder parar o carro ali tranquilo. E a Universidade de Itaúna reencontra uma utilização para um espaço que remete às suas origens, a todos os cursos que existiam ali nos anos 70, 80. No início dos anos 2000, ali sediava a escola do SEBRAE, Escola Técnica de Formação Gerencial do 2º grau, no qual eu tive o privilégio de estudar lá, que foi o divisor de águas de muitos itaunenses que ali estudaram, ensinando economia, direito, contabilidade, compras, empresa simulada, um modelo sensacional que infelizmente não foi para frente aqui em Itaúna, no meu ponto de vista, por uma questão política. Então, a comunidade se reencontra com o Campus Vermelho, ele atendendo a sua finalidade, de atender a comunidade, com o benefício de reduzir o custo para o município. Que venham mais atitudes, medidas proativas que tragam resultados positivos como esse para Itaúna. Em um novo momento em que nós vivemos, um novo governo, uma nova visão, é um respiro, é uma potencialidade que nós vamos descobrir daqui em diante. O que nós esperamos lá para frente, além do que eu já falei aqui, é a implantação da Guarda Civil Municipal, extremamente necessária. Inclusive, ficando a ela incumbida a atribuição de fiscalizar o trânsito, hoje concedida à Polícia Militar, espero que se resolvam muitas injustiças que nós vemos diariamente no trânsito de Itaúna. A prioridade de rebocar veículo, enquanto o cidadão, quando precisa da Polícia Militar para registrar um boletim de ocorrência, não consegue. Eu mesmo, esses dias, recorri ao quartel 2 vezes, não fui atendido. Cheguei às 18h28 no quartel, a pessoa da Polícia Militar disse, olha, eu saio às 19 horas. Eu preciso render o turno. Tá bom, mas daqui a 32 minutos não tem ninguém para me atender? Eu, com meu pai idoso, com problema de coluna ao lado, não fui atendido. Recorri à Polícia Civil e fui atendido como sempre. Bruno, eu agradeço a sua participação aqui no nosso jornalismo, desejo para você uma boa semana e aguardo você na quinta-feira. Uma comunidade forte, consciente e que sabe dos seus deveres e atribuições, pode transformar não só a nossa cidade, como o nosso país. Faça a sua parte por uma Itaúna e um Brasil melhor.